A roda gigante da vida gosta mesmo de pregar as suas peças. Não são todos que escapam de altos e baixos que podem simplesmente destruir as suas carreiras. Porém, em se tratando de Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, o rei das pedaladas, o seu erro foi muito mais que um simples erro. Foi um desvio de caráter e uma falha que jamais serão compensadas. Robinho fez muito mais que um mero erro. Acabou afetando para sempre a vida de uma inocente. E muito mais que isso, vai ter que pagar por tudo que cometeu. É chover no molhado falar que Robinho foi condenado no presídio de Tremembé, o mesmo presídio que já recebeu e abrigou outras tantas pessoas influentes. Mas não influentes de serem da alta classe ou positivamente influentes. Influências negativas que cometeram crimes tão horrendos quanto. Mas é um fato que, diferentemente de outros nomes como Ronaldinho Gaúcho, que apenas foram dar um rolê aleatório na prisão, como aconteceu com o Bruxo no Paraguai, o Robinho tá muito mais encrencado. Rolou até rapa no cara no seu primeiro jogo pelo presídio. Pois é, se o Robinho esperava voltar pro futebol brasileiro, ele vai ter mesmo é que se contentar com o Tremembé FC. Tremembé Futebol Clube, amigos do Tremembé, Tremembé Esporte Clube, ou o que você quiser denominar. Veja agora como tá sendo o dia a dia de Robinho na prisão. Para que você não perca nada, claro, peço para você deixar o like e se inscrever no canal. E muito mais que isso, meu amigo e minha amiga, estamos agora com um clube de membros espetacular. Apenas R$ 7,99 por mês, para você ajudar o canal a crescer cada vez mais. É o Savos que tá alçando. Você vai poder jogar comigo, falar comigo, poder receber produtos personalizados, receber vídeos exclusivos e tudo mais. O que então você tá esperando? Bora que vai valer a pena. Vai valer a pena também falar do vídeo, e principalmente dele. O ex-jogador Robinho está na guarda de uma vaga de trabalho na penitenciária de Tremembé 2, no interior de São Paulo, onde está preso desde 21 de março. Ele está inscrito em uma lista de espera para as oficinas oferecidas na cadeia. Quando começar, isso pode até ajudar a diminuir a pena de 9 anos dele, determinada pela justiça italiana pelo crime de estupro coletivo e homologada pelo STJ para ser cumprida no Brasil. O jogador alega inocência e tenta recorrer à liberdade, apesar de nada estar evidenciando essa liberdade. A lista na qual consta o nome de Robinho é única para todas as oficinas. Tremembé 2 conta com mão de obra carcerária na reforma de carteiras e cadeiras escolares também, montagem de embalagens e pedras sanitárias, com a administração da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP, vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, a SAB-SP. Há ainda oficina de montagem de móveis de escritório e oficina de corte de tecidos para uniforme, além da fabricação de peças para box, portas e janelas de vidro. A designação de para qual oficina participará Robinho vai depender de critérios como formação profissional e habilidade também, o que é válido para qualquer detento. A lista segue a ordem cronológica de entrada do presídio. As produções feitas nas atividades da FUNAP podem ser compradas para órgãos públicos, empresas privadas e pessoas físicas. Segundo a Fundação, o lucro é aplicado no processo de reintegração social. Atividade de trabalho e estudo tem impacto na pena aplicada a cada detento. O trabalho é definido por escala, com expediente de 6 a 8 horas. A Lei de Execuções Penais determina que um dia de pena é descontado a cada 3 trabalhados. Há ainda a possibilidade de estudar. A cada 12 horas de aulas, o preso tem menos um dia para cumprir na cadeia. Nesse caso, são consideradas atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Desde a semana passada, Robinho foi integrado aos demais presos após o período de adaptação no presídio. Isso lhe permitiu participar de atividades de lazer compartilhadas, como jogos de futebol, oficinas de teatro e de inglês, sessões de filmes seguidas de comentários, ações religiosas e ensaios musicais. Conforme apurou a reportagem, Robinho, que é evangélico, tem participado de cultos e pregações. Além disso, representantes do ex-jogador da seleção contam que ele recebeu a visita da mulher Viviane Guglielmet no último sábado. Como que a defesa tenta a liberdade de Robinho, se é que é possível? 2 habeas corpus já pediram a liberdade de Robinho ao STJ, enquanto a homologação na pena feita pelo STJ é questionada pela defesa na corte. Na última semana foi tentado também um embargo de declaração ao STJ. Trata-se de uma tentativa de elucidar supostas contradições ou omissões da decisão do STJ, o que poderia, na expectativa da defesa, gerar novas conclusões dos juízes. Representantes do jogador buscam reforçar a argumentação justamente com entendimento anteriores ao STF. A ideia da defesa de Robinho é de que ele não pode ser preso enquanto o STF não julgar a homologação do STJ. Além do Robinho e do Ricardo Falco, seu também amigo que foi preso, outros 4 homens foram envolvidos e estão livres. Rudinei Gomes, Cleiton Santos, Alexandre da Silva e Fábio Galan são os outros 4 amigos de Robinho envolvidos no caso e não foram presos ou julgados ainda. Eles deixaram o país durante as investigações. Os 4 foram denunciados, mas não chegaram a ser julgados pelas leis italianas, porque deixaram o país europeu durante as investigações e não foram notificados para a audiência preliminar, que aconteceu em 31 de março de 2016. Como os 4 não foram notificados, o juiz resolveu separar os casos.
criminosos. O advogado da vítima, Jacopo Gnotti, disse ao UOL que pretende reverter a situação dos demais envolvidos para que eles também sejam responsabilizados. Já sobre Ricardo Falco, ele e Robinho foram julgados na Itália e condenados em 3 instâncias. Não há mais nenhuma possibilidade de recurso. Os dois estavam na Itália quando as investigações começaram, mas já haviam voltado ao Brasil quando o julgamento terminou. A Itália pediu ao Brasil a homologação da sentença para que os dois cumpram a pena em prisão brasileira. E sim, Robinho de fato já começou a dar o ar da graça na prisão, só que dessa vez jogando. Devidamente liberado do isolamento e agora tendo como interagir com outros presos, Robinho tá dando o ar da graça na prisão. E segundo informações exclusivas do portal Metrópolis, logo que Robinho foi liberado do isolamento, outros presos decidiram falar com ele. Um grupo de presos foi diretamente falar com Robinho. Eles quiseram informar para Robinho que ele já estava até escalado pro futebol dos detentos e até chegaram a arrumar uma chuteira na numeração dele para ele jogar. No jogo, Robinho sobrou aplicando dribles como o chapéu e suas tradicionais pedaladas. Mas se você acha que todo mundo recebeu Robinho bem, é aí que você se engana. Não foram todos os detentos que receberam Robinho da melhor maneira. Para fechar com chave de ouro, Robinho ainda levou um rapa de um dos jogadores do time adversário, segundo as próprias fontes do Metrópolis, quase gerar as vias de fato entre os dois, em que houve quase uma briga generalizada. Pois é, Robinho vai ter que lidar com poucas e boas, isso se não apodrecer na prisão. É difícil porque sabemos como as leis brasileiras às vezes acabam sendo frouxas e que criminosos como Robinho acabam escapando. Porém, com as comprovações e ele mesmo afirmando em áudio que fez tudo isso sim, fica impossível livrar o cara. Realmente nada que tá acontecendo foi por acaso, porque desde o primeiro momento do flagra do Robinho, a coisa só piorou pro jogador, com provas e evidências que comprovaram a atrocidade que ele fez. A história é muito mais embaixo do que se parece e começa desde os primórdios, quando Robinho ainda era o Robinho. O Robson de Souza, nascido em 25 de janeiro de 84, um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. O começo animador nem lembra, mas nem lembra mesmo a atual situação melancólica que vive. Convenhamos, não melancolia por melancolia. Afinal, a melancolia acontece quando algo muito triste ocorre e faz com que uma certa pessoa fique em situação penosa pela qual não teve culpa. Não dá pra dizer que o Robinho não teve culpa. Em uma de suas brincadeiras, lá no seu início de carreira, Robinho despertou a atenção de um olheiro de um clube de futsal na Baixada Santista, o Beira-Mar. Robinho e sua família gostaram e aceitaram o convite, e já no futsal, o já hábil Robinho, com tão pouca idade, ainda muito esguio, desenvolveu ainda mais o seu controle de bola. Alguns anos depois, Robinho saiu do Beira-Mar, em São Vicente, e foi para outra cidade, já em Santos, o Portuários, onde continuou se destacando por sua extrema habilidade. Pouco tempo depois, viu surgir uma oportunidade no futsal santista. Depois de um ano de futsal no Peixe, Robinho fez um teste na equipe infantil de futebol do campo de 1996. Sendo aprovado assim, o jogador trocou a quadra pelos gramados da Vila Belmiro. Era o início de uma carreira vitoriosa no futebol BR. O jovem Robinho teve sua primeira chance no time profissional do Santos no torneio Rio-São Paulo de 2002. Como o time teve resultados ruins, o técnico responsável por lançar Robinho, Celso Roth, foi substituído por Emerson Leão. Com Leão no comando do time, jovens como Robinho, Diego, Léo, Elano, Renato, Alex, André Luiz e Maurinho, mesclados com jogadores mais experimentados como Paulo Almeida, se mostraram peças fundamentais para o funcionamento do time que conquistou o Campeonato Brasileiro. Robinho assumiu de vez a titularidade do Santos e já no torneio do Campeonato Brasileiro formou uma grande parceria com Diego. A dupla ajudou a levar o clube ao título do Brasileirão, tirando o Santos de um jejum, e já durava 18 anos, desde a conquista do Campeonato Paulista de 1984. Em 2003, no entanto, teve uma temporada abaixo do esperado, pois o Peixe chegou na final da Liberta, mas perdeu pro Boca Juniors. O atacante explodiu de vez em 2004, marcando 21 gols em 36 partidas no Brasileirão, sagrando-se campeão e recebendo a bola de ouro. Apesar do sucesso nos gramados, viveu um drama pessoal no final do ano. Sua mãe, Marina da Silva Souza, foi sequestrada em novembro e libertada um mês depois. Após sua saída do Santos, o seu nome foi empregado em um dos campos do CT Meninos da Vila, local onde atuam as categorias de base do Peixe. O jogador também dá nome à antiga sede social do Beira-Mar, em São Vicente, onde hoje é um centro esportivo público municipal. Foi em julho de 2005, após uma tumultuada transferência, que assinou por 5 anos com o Real Madrid. O atacante não teve uma temporada tão boa assim em 2005, mas convenhamos, isso se repetiria. Na temporada 2006-07, sob o comando do técnico Fábio Capello, apesar de ser deixado no banco de reservas em algumas ocasiões devido à grande concorrência no ataque, atuou em 43 partidas no total. Teve até grandes atuações nas Las Ligas seguintes de 2007 e 2008, 2008 e 2009, razoavelmente. Logo depois, o atacante acabou entrando com o posterior treinador alemão Bernd Schutter. Então, o jogador, na tentativa de forçar sua saída do Real para transferir-se para o Chelsea, acabou convocando uma coletiva de imprensa para manifestar publicamente o seu desejo de sair do clube. Chegou até mesmo a brigar com o jogador Gravensen, numa grande confusão que até hoje não se esquece. Robinho
Robinho nunca conseguiu atingir o mínimo do mínimo do que era projecionado nele. As projeções de Robinho e tudo o que parecia ser acompanhado de um momento de um jogador que seria para sempre histórico ficou muito aquém do esperado. Se compararmos, por exemplo, as carreiras de Robinho e Neymar, temos que a carreira do NJR foi mais desenvolvida que a do próprio Robinho, em relação muito ao fato de ter sobrado na Europa em muitos momentos e de ter sido em certo momento cotado a ser o melhor do mundo, tal qual Neymar foi, já que esteve em terceiro lugar em 2 premiações e por muito pouco não chegou lá. O pouco simplesmente sendo o Messi e Cristiano, nós sabemos disso. Sabemos que se não fosse por isso, o Neymar chegaria. Mas enfim, o auge do Neymar já aconteceu. Hoje em dia, de fato, ele tá na Arábia. Ainda assim, houve um auge. O auge de Robinho foi somente resumido ao Santos. Após o Real Madrid, foi para o Manchester City, anunciado como reforço no dia 1º de setembro de 2008, por 40 milhões de euros, 96 milhões de reais. Logo na sua estreia, marcou um belo gol de falta contra o Chelsea, mas não evitou a derrota por 3-1. Nos jogos seguintes, Robinho destacou-se ainda mais. Foi um dos artilheiros da Premier League, marcando 14 gols, sendo o destaque dos Citizens na temporada 2008-9. Porém, com novos atritos com o treinador e novamente problemas, ele teve que ser reemprestado ao Santos. E foi em 2010 que Robinho conseguiu trazer de volta a alegria santista, junto, claro, do Neymar, junto do André, junto do Ganso, de vários outros nomes históricos naquela época, dos meninos da vida. O Santos era muito bom de se ver jogar, de se ver treinar, de se ver brilhar. A equipe foi muito bem no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e propriamente em 2010, sem espaço no City, foi a vez do Milan o contratar. Jogar ao lado de grandes nomes da época, como o próprio Ronaldinho Gaúcho. Parecia que Robinho teria novamente espaço e oportunidade de mostrar o seu grande porte técnico em uma equipe de ponta. Porém, isso foi mero fruto do acaso. Robinho até teve temporadas razoáveis, mas longe de ser o rei das pedaladas que antes era acreditado. Chegou até a jogar a Copa do Mundo de 2010, tendo oportunidades posteriormente com a seleção de Mano Menezes, e até em setembro de 2012, São Paulo começou a negociar com o craque, para que pudesse substituir o meia Lucas Moura, vendido ao PSG. No entanto, a negociação não evoluiu, pois contou com muita relutância do jogador em ir para um dos maiores rivais do clube que torcia e com muita identificação, o Santos. O presidente Rossoneri Silvio Berlusconi admitiu que sua importância em campo era grande e se esforçaria para manter o Robinho na Itália. A vontade de voltar ao Brasil, na intenção de ter mais visibilidade, do treinador da seleção brasileira Filipão, sonhando com a vaga para a Copa do Mundo FIFA de 14, fez despertar mais ainda o interesse de clubes do Brasil. Chegou até a declarar que tinha vontade de jogar pelo Flamengo. O clube carioca chegou até a enviar um dos seus empresários até a Itália para iniciar as negociações com o jogador. Porém, para surpresa dos dirigentes, o atacante não demonstrou nenhum interesse em negociar. Sem nada concretizado, Robinho continuou no clube italiano. Após isso, novamente, o Santos o convocou. Ele foi emprestado de novo, após ter vários momentos sem chance no Milan, que apesar do presidente dizer que gostava dele, não tinha o mesmo desempenho de antes. Foi assim que em 2014 voltou a ter a nova chance de jogar na equipe alvinegra praiana. Porém, o que muitas pessoas não sabiam é que ele estava sendo fugitivo policial. Robinho usou do subterfúgio de ir pro Santos para escapar de uma provável acusação, que ele sabia exatamente como e o que tinha feito. Até porque no Manchester City na época, ele já havia sido acusado de importunar novamente uma mulher. Ainda assim, acabou sendo de certa forma inocentado por haver de certa maneira a ausência de provas e não ter sido 100% evidente que ele fez. Enfim, foi realmente no Milan que ele acabou destruindo a moral e a vida de uma pessoa. Veio pro Brasil, fez até uma boa temporada, chegou a jogar no time Guangzhou Evergrande em julho de 2015, passando 6 meses lá e chegando no Atlético Mineiro em fevereiro de 2016. Mesclado em polêmicas e grandes atuações, o Robinho no Atlético foi uma passagem de certa maneira até notável. Após seu vínculo acabar, ainda jogou no Sivasspor, do Istambul Başakşehir e tentou seu retorno definitivo ao Santos. Só que aí todo mundo já sabia no que o Robinho estava se metido. Na época, muitas polêmicas e provocações, como que o Santos iria aceitar um jogador desses, abrindo suas portas para jogar futebol. Em outubro de 2020, ignorando essa condenação, o Santos anunciou o retorno dele, assinando um contrato de 5 meses até o fim do Campeonato Brasileiro, com opção de renovação até o fim de 22, no que seria a sua 4ª passagem pelo Peixe. O atacante recebeu a sua favorita camisa 7, cedida a ele pelo então dono Carlos Sanches. O anúncio teve repercussão negativa entre diversos setores, já que Robinho havia sido condenado por estupro na Itália. Patrocinadores do Santos ameaçaram romper com o clube caso a contratação fosse mantida. Em 16 de outubro, 6 dias após o acerto, o Santos anunciou a suspensão do contrato do Robinho, pois foi exatamente assim. Em outubro de 2014, o jornal italiano Corriere dello Sport divulgou reportagens sobre a investigação da Justiça da Itália sobre um suposto caso de estupro coletivo envolvendo Robinho, cometido em uma boate de Milão em 2013, quando ele ainda defendia o Milan. A informação inicial era de que a denunciante seria uma jovem de 18 anos de origem brasileira, mas na verdade se tratava de uma mulher albanesa de 22 anos.
O crime teria acontecido em conjunto com outros 5 homens. Julgado à revelia, já que estava defendendo o Atlético, Robinho acabou sendo condenado em 2017 em primeira instância a 9 anos de prisão. No entanto, não foi cumprida a execução de pena de imediato, já que, sob a lei italiana, uma sentença só pode ser executada após a conclusão do processo de apelação. Em outubro de 2020, o programa Globo Esporte revelou a transcrição de um grampo telefônico feito pela polícia italiana, onde Robinho fala que a mulher estava completamente bêbada, apesar de durante o processo sempre ter dito que a relação havia sido consensual. Segundo o GE, as interceptações telefônicas realizadas contra os envolvidos ao longo da investigação foram cruciais para o veredito. No dia 10 de dezembro, a Corte de Apelação de Milão confirmou a sentença proferida em primeira instância, condenando Robinho a uma pena de 9 anos de prisão. A Itália possui tratados de cooperação jurídica penal com outros 100 países, além do bloco da União Europeia, e independentemente do tratado, apoia seus membros nesses casos. Por isso que Robinho ficou tanto tempo escondido no Brasil. Por isso que há tanto tempo ele ficou relutando em ter uma vida normal. Você acha justo esse tratamento que estão fazendo com o Robinho? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e não esqueça do clube de membros, principalmente se você quiser fazer parte da comunidade mais insana do futebol do YouTube. Te espero lá, até mais.